Olá, família do Axé, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, aqui todos nós estamos muito bem, sempre com a paz e a proteção de meu pai, Oxalá Xaguian. Deixa eu passar rapidamente para me apresentar para aquele irmão de Axé que está chegando aqui pela primeira vez. Sou o pai Marcelo de Oxalá, dirigente do Espaço Tio Chico da Bahia e o administrador desse nosso canal. Qual é o assunto hoje? Então, hoje, como todo domingo, o pai tem um quadro de respostas, de sugestões e de perguntas de todos os inscritos. O pai criou esse quadro especialmente para isso, para que a gente possa estreitar esses nossos estudos e o nosso contato. Então, esse quadro, o pai deu o nome de Bate-Papo, o Pai Responde. E vai ao ar sempre, todos os domingos, às 9 da noite, às 21 horas, tá? Hoje o pai está respondendo 3 perguntas. Quais seriam? Me perguntaram. A primeira pergunta: se na Umbanda tem orixá e se cultua orixá. A segunda pergunta é: na Umbanda tem batismo ou tem iniciação? E a terceira: existe anjo da guarda na Umbanda? E se existe, o senhor poderia nos explicar? Esse é um assunto bem polêmico, tá? O pai vai trazer aqui a minha verdade, a minha visão sobre esses 3 assuntos, tá? Sem mais demora, o que o pai faz agora? Pede a vinheta e a gente já vai entregar esse conteúdo, que foi feito sempre com muito carinho, muito respeito e muita dedicação a todos aqui, ok? Que entra a vinheta. Vamos lá? Família do Axé. Então, aqui hoje no nosso quadro de respostas de perguntas, de sugestões, né? Que o pai deu o nome de Bate-Papo, o Pai Responde. 3 perguntas. Vamos à primeira? A primeira pergunta é: na Umbanda tem orixá? Cultua orixá? Qual é o entendimento na Umbanda através de orixá? Vamos lá. Temos que primeiro entender que nós temos várias vertentes de Umbanda. E o pai tem uma série trazendo vários vídeos sobre esses entendimentos, sobre como todos os cultos de religiões de matriz africana, desde a sua formação lá na santidade até os dias de hoje, tá? É só maratonar. O pai já deixou tudo arrumadinho na playlist, tá? Então, temos que ter esse entendimento. Nós temos várias vertentes de Umbanda. Algumas vertentes não têm esse entendimento que o pai vai trazer, mas a grande maioria tem. E tem o que, meu pai? Orixá dentro da Umbanda? Sim, mas de uma forma e uma compreensão diferente da diáspora, da nação, do Candomblé, nação Queto, né? E do próprio culto tradicional Yorubá e Fá. Tá? A formatação e a ideia e a compreensão dos umbandistas que trabalham numa Umbanda com vertente que tem o culto e aos orixás, eles têm uma visão de falangeiro. O pai já conversou sobre isso em alguns outros vídeos. Então vamos adentrar aqui. Pois, o que é falangeiro? Falangeiro são entidades que incorporam nos médios, nas vertentes de Umbanda que cultua orixá da forma de falangeiro. E nada mais é do que uma incorporação de um caboclo. Então você tem, nessa formatação de ideia, de compreensão, o culto ao orixá através de uma entidade que é um caboclo, com a influência da energia daquele orixá. Ok? Então, você tem o caboclo de Ogum, você tem o caboclo de Oxóssi, você tem o caboclo de Xangô, e assim vai. Tá bom? Mas nessa mesma compreensão e ideia que devemos ter nessas vertentes de Umbanda, você também precisa entender que existem outras falanges que também atuam como a energia de falangeiro de orixá, que são a falange dos pretos velhos e pretas velhas. Aí já atuando numa formatação, numa roupagem com a influência dos orixás Omulu, Obaluaê e Nanã. Nesse mesmo entendimento do que nós estamos aqui apresentando, temos a ideia e a compreensão de que vai além daquelas umbandas, daquelas vertentes de Umbanda, que se tem a ideia
de também trabalhar com a banda da esquerda, né? O lado da quimbanda, né? Você tem essa formatação através dos Exus e Pombogiras, aí como falangeiros do orixá Exu. Inclusive, você tem uma situação que eles costumam colocar de que o Exu, o catifo, o povo de rua, o guardião, e a Pombogira são escravos, essas entidades seriam escravos do orixá Exu. Rapaz, desconstrói isso, que isso não existe, nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Desconstrói porque isso não é real, tá bom? Catifo, povo de rua, os guardiões, os compadres, os pombogira, nunca foram escravos e nunca vão ser de ninguém, tá bom? Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: na Umbanda tem batismo ou tem iniciação? Ou pode ter os dois? Então, essa segunda pergunta o pai vai responder da seguinte forma. Vamos voltar ao princípio da conversa lá do início do vídeo, de que existe várias formatações. A Umbanda é uma colcha de retalho, com várias vertentes, tá? Agora, na maioria das Umbandas, de todas as vertentes, tem a compreensão do batismo. E ele é feito através do quê? Ele é feito através do guia responsável pelaquela casa de axé, tá? Na maioria das vezes. Ela passa por vários processos para até ter o apontamento de adentrar dentro daquela casa de axé, daquela casa de Umbanda. E ela vai passar por um desenvolvimento. Depois que terminar o desenvolvimento, antes dela começar a trabalhar com as entidades que ali romperam, ela vai passar pelo procedimento de iniciação dentro dessa Umbanda, que é onde ele vai passar a ser um dos irmãos de corrente mediúnica. Só ali em diante que ele vai poder colocar a roupa igual aos seus outros irmãos que já foram ali da parte da casa, já são da corrente mediúnica, para poder também trabalhar, e aí vai sendo liberado até ele poder dar consulta. Tá? Isso também é um tipo de batismo, sim. Então, mas também temos um entendimento de que algumas outras vertentes têm um outro procedimento de batismo, e eles não dão o nome de batismo, enfim, de camarinha, que não deixa de ser um batismo, de uma formatação e um fundamento diferenciado, mas é um batismo, ok? Mas também tem outras casas que cultua fortemente a sua parte africana, de matriz africana mesmo, dentro das Umbandas, que são a chamada Umbanda mista, Umbanda traçada, Umbanda ombré, Umbanda molocô. Dentro dessas que o pai acabou de citar, você tem o entendimento do batismo sendo feito pela camarinha, né? E aí um fundamento. Além disso, também a própria iniciação de um orixá. Tem isso, meu pai? Sim. Seguindo muitos caminhos, né, da diáspora do candomblé nação Queto, ok? Então, para você ver que tem várias formatações, tá? Então você tem Umbanda, que tem vertentes, que tem batismo para quem está se desenvolvendo, a partir do momento que se desenvolveu, vai ser um médium do corpo mediúnico. Você tem batismo, que eles chamam de camarinha, e você tem um batismo também em algumas vertentes, que é a própria camarinha, mas também com iniciação nos caminhos de nação Queto, trazendo iniciação de orixá. Tá bom? Agora o pai vai fazer o quê? O pai vai pedir aquele minutinho rápido, o pai é mais rápido do YouTube. Aqui eu agradeço a todos que já são inscritos. Peço, deixa aquele joinha, aquele like para formatar a presença de vocês aqui no vídeo do pai. Assista o conteúdo até o final, que é importante. E compartilhe. Deixa suas perguntas, o pai, dentro do possível, está sempre respondendo a todos. E aquele que ainda não se inscreveu, essa é a hora e o momento, está escrito aqui, inscreva-se, tem uma finetinha aqui, perto do dedo. Vem nos ajudar a manter esse canal no ar, ok? A gente precisa da ajuda de todos, principalmente que o canal é bem novinho, né? E tem pouco tempo, a gente precisa de botar bastante inscritos no canal para que o canal possa ter um crescimento dentro dessa plataforma YouTube, tá bom?
Viu? Pai não falou que era rápido? Já estamos entrando para dentro do conteúdo. Com a terceira pergunta, antes o pai só vai pedir um minutinho só para molhar a garganta. Vamos lá. Terceira pergunta. Terceira pergunta é: tem anjo da guarda nas umbandas, independente de vertente, qual seja a vertente da umbanda? E a pergunta ela veio assim: e o que eu acho disso? Se eu acho certo ou se eu acho errado? As que tem anjo da guarda. Tem umas que não tem. Não tem esse entendimento. Então tá. Vamos lá. Olha, aqui tem polêmica, e polêmica das grandes. Então, dentro da minha visão, você tem que entender o que é anjo da guarda primeiro. Anjo da guarda é um protetor. Tem dentro da visão católica, do catolicismo, da igreja católica, que é um espírito. Pode ser um guardião, pode ser um mentor, né? Ou até mesmo um arcanjo, que nos acompanha nessa nossa experiência carnal, desde o dia que você nasce até o dia que você morre. Essa é a visão católica. Eu vejo que eles não estão muito errados. Por quê? Porque nós, de Cava de Axé, do culto de matriz e religião africana, temos essa mesma visão, dando um outro nome, tá? Que é o nosso Ori. No corpo literário, através dos titãs e dos versos do Odu, na ordem Oxeturá, o Odu, na sua terceira posição, o Odu Eta Ogundá, vem dizendo de que nós que estamos aqui encarnados, andando sobre a Terra, no Aê, no planeta Terra, não podemos andar sozinhos, temos que estar sempre acompanhados e muito bem acompanhados. Por isso que nós, quando encarnamos aqui, no Aê, no planeta Terra, nós estamos sempre sendo acompanhados desde o nosso nascimento até o último dia de vida, nessa nossa linha do tempo de vida. Por quem? Pelo Ori. Vocês acham que isso é o quê? Coincidência? Não. São entendimentos próximos e parecidos, aonde, dependendo da religião, você fala de algo muito próximo de que existe numa outra religião, sendo colocado de uma outra forma. Então, dentro dessa minha longa caminhada espiritual, através de todos os meus mais velhos, de todos os estudos, a minha compreensão e a minha visão, e aqui vai, que é minha, quem quiser compartilhar, Odara, quem não quiser aceitar, Odara, da mesma forma, eu, Pai Marcelo de Oxalá, tenho a seguinte visão: as vertentes de Umbanda que trabalha nessa formação de entendimento de anjo da guarda, nada mais é do que o nosso Ori. Mas, por causa do secretismo religioso que sempre existiu e ainda existe até hoje, fica de uma forma mais fácil de entendimento para aquele que tem pouco conhecimento. Por isso eu digo que a importância de estudar, para que a gente não fique dependente, para que a gente tenha nossa própria compreensão. Esse é o papel desse canal e desse pai aqui, essa é a minha missão, de que você, na diáspora do Candomblé Nação Queto, você tem o Ibaori, que é o assentamento do Ori. No culto tradicional Yorubá, no sistema de Ifá, você também no culto de Ifá tem essa compreensão de um Ibaori, diferente do Candomblé Nação Queto, mas você tem. E em algumas vertentes de algumas umbandas, você tem a chamada quartinha do anjo da guarda, com alguns fundamentos, alguns elementos
ali sendo colocado. E você vai acender a vela ao lado, né? Para o Ibá Ori, você tem um procedimento já para o Ibá Ori. Em Ifá você já tem um outro procedimento. No culto tradicional iorubá, em Ifá, você já não acende vela. Né? Na diáspora do candomblé queto, você já acende vela. Na Umbanda, você já acende vela. Gente, são maneiras diferentes de você cultuar, às vezes, a mesma energia ou energias próximas, fazendo esse entendimento, ok? Então, a quartinha do anjo da guarda, muitas das vezes mal compreendida, mal aceita e até mal falada, coitada da quartinha do anjo da guarda da Umbanda. Porque não cabe, porque isso é uma visão católica, e aqui eu concordo, realmente é uma visão católica, mas você tem o sincretismo e você tem a mistura em todos os cultos de religiões de matriz africana. Quem acha o contrário tem que estudar um pouco mais. Então aqui está a explicação do pai. Por causa do sincretismo, você tem, sim, dentro da Umbanda, dependendo da vertente, o entendimento do anjo da guarda, por causa do sincretismo católico, da igreja católica, tá? E você tem ali aquela compreensão, mas nada mais é do que um fundamento que o pai está trazendo aqui, que já é de conhecimento público, mas muita gente não gosta de botar a cara para falar, que na verdade ali você está acendendo a vela não para o anjo da guarda católico, e sim para o teu próprio Ori. Ali é um Ibá Ori sendo representado naquela quartinha com os elementos que tem ali dentro, você vai acender a vela e vai bater cabeça. Sacou? É isso, tá? Então, você precisa de estudar, e o canal aqui é para estudar, e aqui o pai está entregando tudo. Tudo que o pai pode, o pai entrega e passa conhecimento para quem quer ter conhecimento. Então, essa é a ideia do canal, tá bom? Aqui, carinhosamente, respeitosamente, eu agradeço a todos que ficaram aqui com o pai até o fim do vídeo, tá? Que meu pai Oxalá, Oxaguian, possa estar dando muita proteção para todos que são inscritos nesse canal, tá bom? Aqui fica um abraço, o Deus que habita em mim, falo do Deus que habita em cada um de vocês, um forte abraço e muita axé para todos.